Hoje nós vamos tratar de um assunto bastante interessante. Vamos tratar exatamente da construção de uma sociedade que coloca o ser humano no centro das atenções. Em verdade, é tudo o que nós queremos, né? Pode parecer uma ilusão, pode parecer utopia, pode parecer para quem quiser qualquer coisa, mas para o mundo do cristal líquido são coisas simples de acontecer. Mais simples de acontecer do que qualquer outra imaginação que pudermos ter em relação à construção da sociedade. Então vamos imaginar inicialmente o mundo que nós vivemos, a sociedade que vivemos hoje, com tudo que está aí. Vamos pegar essa sociedade toda, extrair todas as regras, todas as crenças, todas as situações que estão, todos os conflitos, tudo que nós conhecemos na nossa sociedade, vamos colocar dentro de uma pirâmide, né, de cristal líquido e colocar esta sociedade dentro desta pirâmide. E agora vamos nos imaginar uma pirâmide imensa, imensa, muito grande, que a gente não tem nem sequer a dimensão de qual seja essa pirâmide. E ela conecta, ela envolve toda a Terra, inclusive essa pirâmide pequena está dentro dela. De tal modo que se essa pirâmide pequena, de repente, ela se desconstruir completamente, não haverá perda nenhuma, porque tudo estará amparado pela grande pirâmide que nós agora estamos dentro dela. É por essa razão que nós tranquilizamos as pessoas, no sentido de que essa grande transmutação planetária que está acontecendo, ela só vai trazer benefícios. E em relação às pessoas que questionam muito os direitos adquiridos, nós tranquilizamos dizendo que nenhum direito adquirido será prejudicado. Serão respeitados todos os direitos adquiridos dentro das novas regras desta sociedade que queremos. Nós precisamos de um modelo de sociedade que coloque o ser humano no centro das atenções. E esse ser humano nada mais é do que nós mesmos, né? Nós precisamos de atenção. Agora, vocês perguntarão, professor Inário, como é que é essa história de um ser humano no centro das atenções? Não esqueçamos que nós estamos na terceira dimensão. O cristal líquido transcende a terceira dimensão, mas ele atua na terceira dimensão. Então, nós, como estamos aqui na terceira dimensão, com o corpo físico, etc., nós teremos que começar a repensar as regras de gerenciamento do nosso planeta para atender exatamente esses requisitos, essas condições que vêm sendo trazidas pelo novo modelo de sociedade. Então, nós já falamos do desoportunidade e já tivemos 3 formas, né, ou 3 sistemas, né, político, econômico, social, de organização da sociedade, e que agora está emergindo, aliás, já está implantado, né, o sistema do mérito, que seria o 4º sistema, tá, que vem trazer resposta para todos os nossos anseios. Então, se nós nos permitirmos acessar essas informações e analisar elas de maneira imparcial, deixando que o cristal líquido nos ajude, nos apoie no sentido de nós concebermos essas ideias e começarmos a atuar na construção dessa nova sociedade, rapidamente nós construiremos essa sociedade, né? Será muito mais rápido do que nós tentarmos consertar essa sociedade que está aí, que já está dentro dessa pirâmide pequena de cristal líquido que nós já acabamos de colocar. Pois bem, quando nós falamos o ser humano no centro das atenções, nós começamos pensando no ser humano, nos primórdios da sua existência, né? Quem sabe até já dentro do útero da mãe, quem sabe até ainda como um ser humano projetado. Então nós temos que ir lá à origem do ser humano. Então esse ser humano que nós temos que pensar, né, dedicar atenção a esse ser humano, ele não pode ficar pensar somente na infância. Não, porque o ser humano cresce. Ele cresce nesse momento e se multiplica, né, se reproduz. E depois de sair, ele também evolui, né, e amadurece e chega à idade adulta. Então, nós nascemos, crescemos e amadurecemos. Então, quando nós colocamos o ser humano no centro das atenções, nós temos que pensar o ser humano desde o primeiro momento da sua existência até o seu último momento de vida aqui no nosso planeta, nessa nossa dimensão. Portanto, é mais uma questão
de concepção e de gerenciamento dos meios, dos recursos necessários para atender essas carências, essas necessidades das pessoas. Veja que nós temos necessidades básicas de nutrição, de reprodução e de evolução, né? E essas três necessidades básicas de nutrição, reprodução e evolução, né, elas são guarnecidas por três instintos, né? O instinto fome, que garante, nos impulsiona para buscar atender a nutrição, o instinto sexo, que nos impulsiona para a reprodução, e o instinto progresso, que nos impulsiona para a evolução. E todas essas três necessidades, e todas essas têm finalidades. Por exemplo, a nutrição é o quê? A nutrição visa o quê? Visa a preservação do ser. A reprodução, a preservação da espécie. E a evolução prevê a perfeição. Ou seja, nós caminhávamos na direção da perfeição. Isso é perfeitamente possível. Simples, mais simples, se nós começarmos a permitir a utilização plena do cristal líquido em nossas vidas. Muito bem. É um momento de transição, porque estamos saindo de uma situação, de uma pirâmide pequena, né, que é a atual modelo de sociedade, para um modelo de sociedade novo, que nós começamos a construir, que já está à nossa disposição, que já está maior do que a sociedade atual. Só que nós não estamos ainda muito atentos, mas precisamos conviver com isso. Portanto, é um momento de transição. Esse momento de transição, há um cenário, vamos dizer, de embate ideológico entre dois sistemas. O sistema socialista, comunista e capitalista que nós conhecemos, o sistema do mérito, cujos princípios e regras são diametralmente opostos. Os princípios são opostos, tá? Nos campos da ética, da política, da economia, a mostrar que está deflagrado e em estágio bastante avançado um processo de transmutação. Isso já está acontecendo de forma muito acelerada. Processo esse que é irreversível, raro e de grande magnitude, no qual se contrapõe ao atual o novo modus vivendi da sociedade do terceiro milênio. Ou seja, esse modelo que está aí já deu sua contribuição, foi bom, mas está superado. É tanto que tudo que está acontecendo aí, que a gente fala de impunidade, de dúvidas, de incertezas, de agressões, de tudo que a gente vê de coisas ruins com nossos familiares, dificuldades, nada mais são do que meros sintomas da transição planetária, da transição da sociedade. Ok? E é o que está atuando em tudo isso, né? E nós construímos essa nova realidade. Bom, queiramos ou não, estamos diante de mais um momento histórico de transição, que nos permite, entre outros, o seguinte questionamento: essa transição vem para melhor ou para pior? Né? Porque esse momento que nós estamos vivendo na sociedade não é a primeira vez que isso acontece na sociedade. Nós já tivemos 3 momentos desses. Esse é o quarto que está acontecendo. Portanto, é uma coisa que não acontece todo ano, certo? Você vê, desde os primórdios da humanidade, 40 milhões de anos atrás, até os dias atuais, só aconteceram 3 vezes. Essa é a quarta. Ok? Esses três sistemas anteriores, o sistema primitivo, quando nós éramos os homens das cavernas, que foi bom, contribuiu para o progresso humano, depois evoluiu para o sistema absolutista, nós já falamos sobre isso, e o sistema absolutista na época dos monarcas, etc., é o segundo, que também foi bom, contribuiu para o progresso humano, e que depois ele rompeu-se, porque não atendia mais a exigência da sociedade, e então caímos no terceiro sistema, que é o atual, que nós chamamos de sococa, quer dizer, socialista, comunista, capitalista, é tudo uma coisinha só, tá? E agora, esse sistema também deu sua contribuição para a sociedade, foi bom até ali, mas agora já não atende mais. Então, surgiu a quarta pirâmide, né? E que essa pirâmide maior que nós estamos falando, né? Que nós estamos todos dentro dela e que vai recepcionar todos os nossos anseios, atender todas as nossas necessidades. Por isso, a transição, com certeza, é para melhor. Estamos saindo de um mundo de individualismo no plano moral, de oligarquia no plano político e de escassez no plano econômico, certo? Ou seja, um mundo de não facilidades, né? Para um mundo, né? Para um mundo de felicidade, né? Um mundo de felicidade, onde o princípio moral é a ética, é o amor,
substituindo o individualismo, a demarquia substituída pela demarquia, que é a verdadeira democracia, onde todos nós participamos na construção dessa sociedade, e de uma escassez para uma suficiência de riquezas, porque nós vamos ter nossas necessidades todas atendidas. Portanto, saímos de um mundo de dificuldade para um mundo de felicidade. E qual o grande desafio que esse momento de transição impõe a cada um de nós, aos estados e aos governos? E a resposta é conquistar a felicidade geral para toda a nação e para todas as nações do mundo, certo? Com ordem, certo? E guiá-la rumo ao progresso sustentável e à paz. Então, quem quiser participar deste momento tem que ter em mente que este é o propósito, tá? Nós estamos empenhados em conquistar isso. Agora vamos precisar que todos venham participar para nós não caminharmos sozinhos, né? Caminharmos todos unidos, né? O progresso sustentável e a paz. Bom, nós falamos de felicidade geral. E assim entramos num tema polêmico que tem suscitado muitas questões que precisam ser respondidas. Por exemplo, né? A felicidade existe? O que é a felicidade? Ora, gente, em filosofia, existe uma coisa, a filosofia é a ciência por excelência que conceitua, né? Conceitua. E a filosofia diz o seguinte: quando algo está correto, bem conceituado, ela tem que atender a dois princípios: o princípio da universalidade e o princípio da necessidade. O princípio da universalidade diz o seguinte: que isso foi válido no passado, é válido no presente, será válido no futuro. Se não estiver enquadrado nesse, não é científico, tá? O conceito. E se nós dissermos que há necessidade quer dizer que só pode ser daquela forma, não pode ser de outra. Então, quando nós perguntamos, e a filosofia ela faz isso exatamente para facilitar o nosso entendimento. Ou seja, cada coisa tem o seu conceito. Isso aqui, gente, esse aqui. É um quadro, né? É um quadro? Pode ser uma lousa também. Uma lousa, né? É uma lousa? Ok? E o que é isso aqui? Teclado. É o teclado. Isso aqui, para se transformar num teclado, alguém chegou, construiu isso aqui e disse: isso se chamará teclado. E daqui para frente, todas as pessoas que veem chamarão isso de teclado, né? Na língua portuguesa. Então, se eu chegar para você e disser: ó, gente, essa banana aqui é bonita, o que vocês acham dessa banana? Né? Vocês vão ficar rindo de mim. O Inário agora pirou de vez, né? Porque chamar isso aqui de banana, né? Ser um teclado. Por que você não aceita que é banana? Sua razão refuta, porque já foi a filosofia, já nós estabelecemos um conceito para a felicidade dele, que isso aqui é um teclado, não é uma banana. Assim também é com relação à felicidade. Se nós chegarmos a sociedade existe, aí já começa uma polêmica. Aí, e o que é a felicidade? Se você perguntar a 100 pessoas, vai sair 200 respostas. Isso significa dizer o que, gente? Que nós não estamos sabendo ainda o que é felicidade. Mas isso é um assunto, uma questão desse terceiro sistema que está dentro dessa pirâmidezinha pequena. Cá fora, na grande pirâmide, o conceito já está estabelecido, porque no sistema do mérito, uma das coisas mais importantes que nós cuidamos é de conceituar as coisas, principalmente aquelas polêmicas, para evitar questionamentos singulares. Então, no caso de felicidade, nós vamos falar de felicidade aqui. Olha, é possível ao ser humano ser feliz estando ele privado do atendimento das necessidades básicas, essenciais? A pessoa, não, mas é uma pessoa bem pobrezinha, mas está morrendo de feliz. Será que está? Né? Então é muito fácil você dizer de longe, não, só porque o homem está rindo, está feliz. Não é assim, as coisas não são bem assim. Tá? Aí outra questão, em outras palavras, é possível ao ser humano ser feliz vivendo na miséria ou na pobreza? Ou a felicidade só é possível na riqueza ou na opulência? E aí eu já joguei outros conceitos. E o que é miséria? E o que é pobreza? E o que é riqueza? E o que é opulência? Aí nós ficamos tudo, né? Então, no atual sistema, no novo modelo de sociedade, essas coisas vão ser bem conceituadas, para nós termos uma ideia e falarmos toda a mesma linguagem, nos entendermos. Afinal, o que é miséria, pobreza, riqueza, opulência? E o que isso tem a ver com a nossa felicidade? Muito bem. Bom, para pôr um ponto final, toda essa polêmica, o sistema do mérito, que é exatamente essa pirâmide enorme, onde nós estamos construindo esse novo mundo, tá? Nos conceitua, classifica e separa com muita clareza as linhas da miséria, da pobreza, da riqueza e da opulência. Vejamos.
aqui você tem. O que é a pobreza? Pobreza ou estado de pobreza é a condição econômica e financeira do ser humano que está ganhando apenas o suficiente necessário ao atendimento com dignidade das suas necessidades básicas. Então, uma pessoa que está nessa situação, dizemos que ela está no estado de pobreza. Ok? Estado de pobreza. Aí, e o que é a riqueza? Ou estado de riqueza? A riqueza é a condição econômica e financeira na qual o ser humano, além de ganhar o necessário ao atendimento digno das suas necessidades básicas, ganha também um adicional para investir na busca de conhecimentos e da evolução individual e social. Então, está conceituado de riqueza. Então, quando eu falar riqueza, pobreza, vocês já estão sabendo que eu estou me referindo a isso aqui. Porque tudo nessa nova sociedade vem conceituado claramente, vem para não deixar essas polêmicas surgirem desnecessariamente. O que é a opulência, ou estado de opulência? A opulência é a condição econômica e financeira do ser humano que se compraz em ganhar mais do que o necessário ao estado de riqueza, ou seja, além de ganhar mais do que o necessário para se tornar rico, para com ela exteriorizar sua vaidade e vanglória e desejo incontidos de opressão dos seus semelhantes. Portanto, é um distúrbio de comportamento. Então, o opulento não é aquela pessoa que tem dinheiro demais. A pessoa pode ter o dinheiro que quiser, mas não ser opulento, ser simplesmente rico. Ele passa a opulência quando ele quer a riqueza para si e não aceita que os outros sejam ricos. Ou seja, fica criando óbices à evolução, ao crescimento, ao bem-estar das outras pessoas. Tá? É o mal rico, vamos dizer assim. Né? E o que é a miséria, o estado de miséria? A miséria é a condição econômica e financeira do ser humano que não ganha sequer o suficiente para o atendimento com dignidade de todas as suas necessidades básicas. Portanto, se as necessidades básicas, pelo menos uma delas, não estiver sendo atendida por impossibilidade econômica ou financeira, aquele ser humano nós dizemos que está na miséria. Conceituados, conhecido esse conceito, pobreza, riqueza, opulência e miséria, vejamos os limites que aí separam, justificando a classificação de cada uma delas. Aí você tem, a pobreza é satisfatória, o estado é satisfatório. Porque alguém pode dizer, não, eu não quero mais dinheiro para evoluir, não quero mais riqueza nem condições para evoluir. Eu estou satisfeito com o que eu tenho. E ela tem a liberdade de escolha, porque a sua dignidade está sendo respeitada, suas necessidades básicas estão plenamente atendidas. Por isso é satisfatório. O estado de riqueza é o ideal. Por que o estado de riqueza é o ideal? Porque no estado de riqueza, conforme vimos no conceito, nós temos condições de investir na nossa evolução e caminhar na direção da perfeição. Ou seja, o progresso, né, está nos impulsionando, nós estamos buscando cada vez mais evoluir. E essa é a situação ideal. A opulência é prejudicial. Por que é prejudicial? Porque o ser humano que está no estado de opulência, ele tem toda a condição para evoluir, mas muitas vezes ele nem quer evoluir e nem quer que os outros evoluam. Ele põe óbices, fica criando obstáculos, às vezes acessa governos e cria condições, obstáculos nos governos para não deixar que a sociedade evolua, obtenha os meios necessários, a satisfação das necessidades e, portanto, poder evoluir. Porque sem a necessidade atendida não é possível acontecer a evolução natural que é para ser. Né? E o estado de miséria é inaceitável. Ou seja, nós não devemos aceitar a miséria, nem a nossa, nem a de ninguém. Né? Porque como nós somos uma unidade, né? Então, se dentro dessa unidade tem um só ser que está no estado de miséria, ou seja, está com suas necessidades básicas não atendidas, ele está em sofrimento e está causando sofrimento para o todo. Ok? Então nós temos que ter essa noção, né, de que a miséria é inaceitável. A opulência é prejudicial por ser um distúrbio de comportamento, no qual o opulento não se limita apenas ao acúmulo desnecessário de riquezas para si, mas se compraz em usá-la, criando obstáculos ao acesso de outras pessoas às riquezas para si mantê-las oprimidas na miséria e na escravidão. Então, portanto, nós não podemos conviver com a opulência mais. Tá? A riqueza é ideal. Por que ideal? Porque somente nesse estado
o ser humano disporá de meios suficientes para satisfação plena tanto das suas necessidades básicas materiais, que são as necessidades fisiológicas, culturais e de segurança sociais, como das necessidades psicológicas e espirituais, que são necessidades de autoestima e autorrealização, enquanto direitos à vida e à evolução. Então, por isso que o estado de riqueza é o ideal. Ou seja, todo o nosso empenho como gerentes da sociedade nova, né, que estamos construindo, tem que ser no sentido de fazer com que todos sejam ricos. Né? Sejam ricos. A pobreza é satisfatória porque, nesse estado, o ser humano, com todas as suas necessidades básicas materiais atendidas, ou seja, as necessidades fisiológicas, culturais e de segurança sociais, plenamente atendidas, tem o direito de livremente optar pela busca ou não de mais conhecimento e evolução. Ou seja, eu estou satisfeito com a situação. A minha contribuição é essa. Então eu tenho o direito de não buscar mais evolução, mais conhecimento. Estou satisfeito com o que eu já sei e com o meu estado evolutivo. Minha missão aqui nessa terra é atendida dessa maneira. Minha dignidade não está sendo aviltada, ou seja, eu não estou na miséria, portanto, não estou prejudicando o conjunto da sociedade, apenas tenho o direito de não querer mais conhecimento e evolução. Tá? E a miséria é inaceitável porque, nesse estado, o ser humano, sem a satisfação plena de todas as suas necessidades básicas, quais sejam as necessidades fisiológicas, culturais e de segurança sociais, tem violado o seu direito à vida e à evolução. A sua dignidade é aviltada e a sociedade sofre os efeitos de todas as mazelas que o acometem. Ou seja, não fica restrito, o sofrimento não fica restrito ao ser, mas ele se espalha por toda a sociedade. Então, se somos todos irmãos, somos uma unidade, então temos que cuidar do conjunto, da sociedade do todo. Né? Assim, justificamos o nosso empenho na busca das causas da miséria e do seu extermínio, movimento em hipótese comprovada que uma dessas causas é a trapaça nas regras do jogo da economia. Está acontecendo isso aqui dentro dessa pirâmidezinha pequena. Estão trapaceando as regras do jogo da economia e estão criando esse série de inconvenientes. Então, quando nós começamos a pesquisa em nosso curso, era no sentido de buscar uma solução para a miséria. Nós queríamos saber qual era a causa da miséria, porque a gente sabendo a causa da miséria, nós encontraríamos a solução. E encontrando a causa, encontrando o remédio, nós podíamos exterminar a miséria. E nesse quarto sistema, no sistema numérico, nessa nova sociedade, a miséria está com os dias contados. Né? Conhecidos os conceitos de opulência, riqueza, pobreza e miséria, convém responder agora a seguinte pergunta: qual é a nossa atual condição econômica e financeira? Ou seja, em que estado nos encontramos agora? No estado de opulência, de riqueza, de pobreza e miséria. Aí cada um faz sua avaliação. Né? Quanto é que eu estou ganhando? É suficiente para atender minhas necessidades básicas? Se é só a necessidade básica, meu estado é de pobreza. Se eu estou atendendo além das minhas necessidades básicas, não tenho de sobra para investir em conhecimento, poupança, etc., meu estado é de riqueza. Se não, se eu estou apertadinho, meu estado é de miséria. E se eu estou, além de estar tendo de riqueza, mas estou oprimindo, tá certo, os meus semelhantes, eu estou no estado de opulência. Aí cada um faz a sua avaliação. Nas condições em que nos encontramos, somos vivendo felizes, tá? O que tem a ver felicidade no ser humano com as suas necessidades básicas? Né? Vejamos a sequência. Felicidade e as necessidades básicas. Para melhor entendermos a profundidade e importância desse assunto, busquemos os seus fundamentos morais e jurídicos consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e ratificados na Constituição da República Federativa do Brasil. Ou seja, eu estou buscando dois fundamentos morais e jurídicos para dizer que esse assunto não é um assunto solto, ele tem alguma coisa, né, ao qual está vinculado. No caso da Declaração dos Direitos Humanos, né, publicado no ano de 1948, certo? Todas as pessoas nascem livres e iguais, têm dignidade e direitos, são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Não sou eu que disse isso, está lá na Declaração dos Direitos Humanos, o mundo inteiro falando sobre isso. No artigo 3º diz: toda pessoa tem direito à vida. Olha aí, a vida, direito básico. A liberdade e a segurança pessoal. Nós temos direito a isso, tá? E é reconhecido. E toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família, saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos. Está falando já das necessidades básicas. Não sou eu que estou dizendo isso somente. Está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Quando chega na Constituição da República Federativa do Brasil, que diz que o Brasil é uma república federativa, ele fala de princípios, soberania, cidadania, dignidade, certo? Nós temos vídeos explicando cada um desses princípios. E tem os direitos sociais, dizendo que são direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, lazer, segurança, previdência social, tá, a Constituição, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de sua condição social. Outros direitos: salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender suas necessidades vitais, a necessidade da vida, básicas, e a sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde. Ou seja, eu não estou inventando nada, está aí na lei. Está falando a lei maior do país, que é a Constituição, então os direitos humanos, que é para o mundo inteiro. Ok? Bom, esses fundamentos, é um fundamento moral e jurídico. Por que fundamento moral e jurídico? Porque a Declaração de Direitos Humanos, ela é de natureza moral, ela não é de natureza jurídica, tá? É de natureza moral. E a Constituição já é de natureza jurídica, né? Das necessidades básicas, devidamente respaldadas na Declaração de Direitos Humanos na Constituição, vejamos como elas funcionam e como devem ser atendidas. E aí nós temos que ir à prática, tá? Necessidades básicas individuais. Ó. Necessidades fisiológicas são aquelas cujos atendimentos são exigidos pelo corpo físico, daí por que fisiológico. Por exemplo, alimentação, respiração, dessedentação, repouso, lazer, etc. É uma das necessidades básicas. Né? Outra necessidade básica, necessidades culturais, são as exigidas pelos nossos hábitos e costumes, rotinas, práticas do dia a dia. Por exemplo, deslocamento na hora de refeição e trabalho, os atos rotineiros na hora do nascimento e morte do ser humano, e assim, são aquelas rotinas do nosso dia a dia, são necessidades básicas culturais, que são necessárias para a nossa vida. Aí tem as necessidades básicas de segurança, né? Elas são aquelas originadas pelos nossos medos, que nos levam a agir por precaução, pensando no amanhã. Por exemplo, educação, saúde, previdência, seguro, nacionalismo, etc. São necessidades que a gente tem pensando no dia de amanhã. Não é no dia de agora, com uma alimentação, não é no dia de amanhã. São chamadas necessidades básicas de segurança. Tá? As necessidades sociais são as que nos compelem à busca de relacionamento e convivência com nossos semelhantes. Fazer amizade, namorar, casar, nelas reside o pano de fundo da procriação e perpetuação da espécie humana no planeta. Nós somos seres sociais, por natureza. Então, são necessidades sociais, essas aqui, que nos compelem a tentar buscar amizade, né? Casamento, namoro, coisas desse tipo. E temos as necessidades de autoestima. Né? As necessidades de autoestima são aquelas que nos fazem desejar o reconhecimento das pessoas e dos nossos grupos sociais. Elas nos impulsionam a servir ao nosso semelhante e assim conquistar o reconhecimento, simpatia e admiração. Ou seja, é uma necessidade que a gente sente de apoiar as pessoas, né? De servir as pessoas. E quando a gente serve as pessoas, os amigos, as pessoas, nós recebemos um reconhecimento. Esse reconhecimento nos torna felizes. Né? Nos torna felizes. E por fim, a necessidade de autorrealização. São as que nos motivam a realizar algo que consideramos grandioso e importante para o bem da nossa nação, da sociedade, da humanidade. Com o seu atendimento, marcamos a nossa passagem nessa vida e cumprimos a nossa missão e ingressamos na posteridade. São grandes feitos. Aí tem o Thomas Edison que criou a lâmpada. Não foi por acaso que alguém descobriu tantas coisas, as grandes descobertas, mas também as coisas pequenas que deixam marcas na pessoa. Né? Eu passei nessa vida e marquei meu nome na história. São necessidades de autorrealização. Tá? Portanto, são grupos de... Agora, as maiores informações sobre como a felicidade se manifesta a partir do mecanismo de satisfação de cada uma dessas necessidades básicas. Aí você tem, inicialmente, as necessidades básicas, certo? Elas são dispostas como se fosse degrau de uma escada, de 1 a 6. Certo? A partir das necessidades fisiológicas, que são as mais inferiores, primárias, até as de alteração, que são as mais superiores, mais nobres. Então, você analisa que as necessidades são colocadas assim, ó, numa escala. Certo? Aí você... Essa necessidade de segurança é mais importante do que a fisiológica? Não. Não é que existe nenhuma necessidade mais importante do que outra. Mas é que elas determinam o nosso comportamento em função da intensidade que ela se manifesta. Por exemplo, se eu estou com falta de ar, eu não vou querer negócio de social nem autoestima, eu quero respirar. Entendeu? Porque qual é nesse momento importante? É respirar, a necessidade fisiológica. Então, as necessidades básicas do ser humano, elas se manifestam de acordo com o momento, né? E elas determinam, por isso eu coloquei necessidades básicas individuais, como determinante do comportamento social. Se uma necessidade básica determina o comportamento de um ser humano, no conjunto da sociedade, ela determina o comportamento da sociedade. Se nós temos uma sociedade de pessoas que estão na miséria, ou seja, sem riqueza suficiente para atender suas necessidades básicas, nós temos uma sociedade patológica.
Nós temos uma sociedade sofrida. Aí vem os conflitos sociais, emerge tudo isso aí. Às vezes até quer apoiar uma pessoa da família, não pode, porque não tem dinheiro no bolso. E quantas vezes isso não acontece com a gente? Um filho precisando, nós queremos um parente. Certa vez tem um parente doente, nós queremos levar para um atendimento médico mais especializado, não dispomos do recurso. Então, essas coisas geram muitos conflitos sociais, né? Desequilíbrio a sociedade. Na sociedade nova que estamos a construir, isso não vai acontecer. Nós precisamos, desde o início, já corrigir essas coisas. Então, há uma escala. Então, qual é a necessidade mais importante? É aquela que predomina no momento. Então, chega um determinado momento que a necessidade de autorrealização é tamanha que eu não quero mais nem comer, nem beber, não estou preocupado com segurança, não quero saber nada. Eu quero isso aqui, eu quero fazer algo aqui para marcar a passagem. Porque as necessidades, elas são determinantes do comportamento. E a intensidade com que ela se manifesta é que determina o nosso comportamento. Tá? Então, elas também têm uma espécie de hierarquia, de tal modo que uma necessidade fisiológica, na hora que ela é atendida, ela deixa de ser importante. Ela para. Né? Eu estou com fome. Pratinho de comida, comi, terminei de almoçar, pronto. Estou satisfeito. Então, não estou mais pensando no prato de comida. Se eu tiver com fome, não. Aí a coisa pega. Né? Se eu tiver com sede, eu quero voltar. Né? Imediatamente. Então, ela começa a determinar os comportamentos. Mas ela vai dentro da sequência. Essa atendida, essa começa a se manifestar. Essa aqui só se manifesta quando essa duas. Tá? Então, de tal modo que as necessidades, à medida que vai subindo a importância, elas vão exigindo como pré-condição para elas se manifestarem, as de baixo estarem atendidas. De tal modo que se essas necessidades quatro necessidades são necessidades mais eminentemente materiais, se elas não estiverem atendidas, as de lá muitas vezes nem sequer chegam a se manifestar. E a sociedade fica estagnada sem poder evoluir. Isso nos informa que elas se manifestam observando uma hierarquia, na qual a condição determinante do comportamento assumido por uma necessidade básica depende do atendimento satisfatório daquela que está situada no plano imediatamente inferior. Assim, ó, quando atendemos satisfatoriamente uma necessidade fisiológica, nos sentimos felizes no plano fisiológico. Olha, a felicidade nesse plano é condicionada à existência de disponibilidade de recursos materiais. Olha, se a necessidade é fisiológica, eu só atendo com recurso material. Então eu não posso, por exemplo, se eu estou com fome, eu querer matar minha fome com uma conversa bonita na minha cabeça, nem pensar. Né? Se eu estou com sede, eu vou resolver a minha sede e ir para a igreja rezar? Não vou, isso não acontece. Eu mato a minha sede com um copo d'água. Ok? E as coisas são muito claras dessa maneira. Isso aqui é psicologia pura. A psicologia fala, essa pirâmide de Maslow, né? Ela fala claramente sobre isso. Estou inventando nada. Tá? Se por acaso, quando atendemos satisfatoriamente uma necessidade cultural, nos sentimos felizes no plano cultural. Ou seja, nesse plano depende de recursos materiais do prévio atendimento da necessidade fisiológica. Então, eu só sinto necessidade cultural, ela só predomina no comportamento quando essa aqui está atendida. Ok? Eu não posso, por exemplo, muitas vezes uma senhora, uma mãe, está sentindo dores do parto. A minha necessidade cultural nesse momento me manda pegar ela e levar ela para o hospital. Mas na hora que eu levar ela para o hospital, certo? A minha bexiga esteja muito cheia, o que é que eu faço? Espera um pouquinho aí, corro no banheiro, né? Fazer um xixizinho básico, né? Para depois pegar ela e levar para o carro. Por quê? Porque a necessidade fisiológica, ela predomina em cima da necessidade cultural. Ok? Então, quando atendemos satisfatoriamente uma necessidade de segurança, nos sentimos felizes no plano da segurança. Então, nesse plano depende de recursos materiais do atendimento de necessidades culturais e fisiológicas. Essas duas necessidades são prioritárias em relação a essa. Essa aqui se manifesta, quando ela se manifesta, essa aqui normalmente estarão atendidas. E assim vai. De tal modo, assim com a necessidade social, e aí você vê que essas quatro necessidades sempre cobram satisfação, segurança, recursos materiais para atendimento. Tá? Recursos materiais. Quando atendemos satisfatoriamente todas as necessidades básicas, nos sentimos felizes em todos os planos. Portanto, a felicidade, ela é circunstancial, né, em função das necessidades que estão determinando o nosso comportamento, mas se todas as nossas necessidades estiverem plenamente atendidas, nós estaremos plenamente felizes. Então, esse esforço contínuo para que nós tenhamos atendido todas as nossas necessidades é legítimo para que nós sejamos felizes.
e possamos evoluir. Aqui, necessidades básicas psicológicas e espirituais, essas duas necessidades, está vendo? Está nesse plano. São necessidades de autoestima e alteração, são necessidades mais psicológicas e espirituais. Tá? Já essas necessidades aqui, fisiológicas, culturais, segurança, são necessidades básicas e materiais. Essas aqui, para atender essa necessidade, nós precisamos de recursos materiais. Já essas aqui não, precisamos de psicológicos e espirituais. Só que essas duas, para se manifestarem, essas aqui terão que estar atendidas. Quando nós escrevemos o livro Semente da Democracia, nós falamos sobre isso. Tá? Lá na introdução, logo no início, nós falamos. Dizendo aqui na introdução do livro, foi logo no início que eu falei isso. Apresentação. Introdução. Escreve esse livro, nós temos assim. Com semente de democracia, que eu devia ter colocado semente de demarquia, mas não era muito conhecido ainda, né? Com semente de democracia, ousamos interpretar a ideia do mestre. Que mestre? O mestre divino, o Senhor Jesus Cristo, né? Ao nosso ver, pretende, num primeiro momento, através da implementação do novo modelo econômico-político, atender plenamente às necessidades fisiológicas e de segurança, principalmente essas duas, da humanidade, para, num segundo momento, redirecionar o seu esforço rumo à busca do atendimento das cidades mais nobres, de autoestima e autorrealização. Ok? Somente assim acreditamos seja possível a conquista da paz, da mais plena liberdade, da mais absoluta justiça, para vivermos num mundo onde não existam opressores nem oprimidos. Então, logo na introdução desse livro, nós falamos sobre isso. Então, todo o nosso esforço, hoje, gerencial da nova sociedade, é no sentido de atender às necessidades básicas, para que essas aqui se manifestem livremente e a nossa evolução possa acontecer. O atendimento às necessidades básicas, culturais, segurança, sociais, carecem diretamente de recursos materiais. Isso aqui depende de recursos materiais. E essas necessidades fisiológicas, certo? A manifestação, o atendimento prévio das necessidades básicas materiais. Ou seja, são necessidades de autoestima e alteração, elas não precisam de recursos materiais. Todavia, elas exigem como requisito para a sua normal manifestação o atendimento prévio das necessidades básicas materiais. A felicidade de um ser humano consiste na satisfação das suas necessidades básicas. Isso é a felicidade. Tá? E a satisfação das necessidades básicas tem um custo. Ok? Que custo é esse? É o custo de vida. É o famoso custo de vida. Então não adianta dizer, eu quero atender minhas necessidades básicas e não ter custo. Não existe isso. Isso não cai do céu. Né? Já caiu faz tempo. Está aqui. Né? As fontes de cristalito, né, estão aí brotando para a gente usar à vontade. Muito bem. Vejamos numa matriz econômica que fizemos a forma correta, como devemos calcular o custo de cada uma das necessidades básicas, consequentemente o custo de vida do ser humano. Esses números ainda precisam ser atualizados, porque todo dia um dos preços, né, estabilidade da economia, precisa que a gente atualize. Mas aqui é mostrando como é que a gente faz isso, para identificar o custo de vida. Assim, ó, a gente pergunta, a alimentação é importante, gente? Necessidade fisiológica número 1, alimentação. 6 refeições por dia, café da manhã, 3 lanches, manhã, tarde, noite, almoço e jantar. Os nutricionistas recomendam, os médicos recomendam, certo, que a pessoa deve fazer 6 refeições por dia. Imaginando e admitindo que seja correto, como é que se calcularia? Então nós colocamos um consumo diário de R$50, 50 unidades monetárias. Certo? Nós tínhamos colocado 25, mas os preços subiram tanto ultimamente que nós dobrou para 50. Imagine que a pessoa precisa de 50 unidades monetárias por dia, para ter o café da manhã, o almoço, o jantar e 3 lanches. Né? 3 lanches por dia. R$50. Ora, R$50 por dia, durante 30 dias no mês, dá um consumo de 1.500 unidades monetárias por mês. Vezes 12 meses, o consumo anual seria 18 mil. Seria 18 mil o consumo anual. E aí nós vamos repetir na mesma experiência em habitação, tá? Os valores em habitação, depois nós fazemos transporte
E aí vamos calculando, vestuário, certo? São necessidades básicas do ser humano, calçado, né? Comunicação, tá? Comunicação, lazer, e o critério é sempre o mesmo. Uma estimativa diária, a gente pesquisa o preço, calcula pelo consumo anual, sempre achando o consumo anual. E Estado, a parte de tributos, as pessoas pagam tributo para manter o Estado, tá? E aí nós temos Estado, nós temos saúde, né? Saúde, nós temos os custos com a saúde, nós temos educação, e a educação está incluída, a educação também um pouco de evolução, né? Nós já aumentamos um pouquinho o preço lá na educação. A poupança, eu tenho a impressão que eu estou com o slide errado, certo? Eu coloquei o slide errado, então eu vou corrigir, certo? Porque acho que tem 2 slides na tela, deixa eu ver se isso tá. Eu fiz a correção de um e não fiz a correção do outro. Bom, mas se estiver errado, tudo bem. Vamos em frente para não atrapalhar mais, né? Poupança são necessidades que o ser humano tem, tá? Poupança, ela vem seguro, noção de seguro, tudo são necessidades do ser humano, outras necessidades, tá? E aí nós chegamos, depois nós pegamos todas essas necessidades, passamos agora uma síntese para saber quanto é o custo de vida do ser humano, relacionando as necessidades básicas e multiplicando-se a expectativa de vida de 80 anos pelo consumo anual, já calculado nas planilhas apresentadas. E aí nós vamos ver aqui, ok? Isso aqui seria a síntese. Quando nós pegamos necessidades básicas, alimentação, habitação, transporte, vestuário, calçado, comunicação, e somamos todas, uma expectativa de vida de 80 anos de um ser humano, o consumo anual seria esse, o custo de vida seria a expectativa de vida vezes o consumo anual, chegaria no custo de vida em cada uma das cidades, daria um total de 4.800.000 reais. Isso aqui seria o custo de vida de um ser humano para ter uma vida de pobre. Vida pobre. Tá? Isso aí é a forma de fazer isso. O Estado tem por obrigação fazer isso. Nós, cidadãos, temos por obrigação saber disso muito bem. Tá? Saber disso muito bem. Isso aqui é matemática. Isso não tem segredo. Não tem segredo. Tem que ser assim. Não pode ser diferente. Se está sendo diferente é porque está errado. Ok? Então, quando você pega... Por que a expectativa de vida de 80 anos? Nós estamos trabalhando dentro da sociedade nova. Construindo uma nova sociedade. Hoje, no mundo, a expectativa de vida média do ser humano é em torno de 67 anos. Nos países, do país que tem maior longevidade, que é o Japão, chega a 84 homens, mulheres, 82 anos o homem. E no Brasil, no caso do Brasil, no nosso caso, a expectativa de vida do homem é 72 anos e da mulher 74. Tá? Mas nós já estamos trabalhando na nova sociedade com expectativa de vida de 80 anos. Muito embora o novo sistema está preparado para termos 100 anos, 90 anos, se ajusta automaticamente. Mas essa é a metodologia, a maneira como se faz o cálculo do custo de vida. Portanto, o custo de vida total do ser humano durante 80 anos de existência, 4.800.000. Significa dizer que nos 80 anos, o ser humano que não obtiver 4.800.000 para atendimento das cidades, se for menos do que isso, é porque ele passou situação de miséria. Tá? Situação de miséria. Muito bem. Agora vamos ver como dentro da expectativa de vida de 80 anos, um ser humano calculamos a sua vida economicamente ativa. O que a gente chama de vida economicamente ativa é aquela vida em que o ser humano está pronto para servir a sociedade, né? Que nós chamamos de trabalhar, né? Assim, ó, expectativa de vida média 80 anos. Então, primeira fase da vida, de 0 a 20 anos, preparação e estudo, é o período veterinário. O ser humano, diferente dos outros animais, precisa de 20 anos para se preparar, para servir a sociedade, para dar uma reciprocidade. Na segunda fase da vida, de 20 a 40 anos, trabalho produtivo, vida economicamente ativa, compulsória, ou seja, o ser humano obrigatoriamente tem que buscar prestar serviço para atender suas necessidades. De 40 a 60 anos também, vida economicamente ativa compulsória. E a partir dos 60 anos, aposentadoria, vida economicamente ativa facultativa. Então, pelo certíssimo, qualquer ser humano que completar 60 anos já deveria estar desobrigado de
do trabalho. Poderá trabalhar, se quiser, mas facultativamente. Facultativamente. Portanto, a vida economicamente ativa, numa expectativa de vida de 80 anos, é, portanto, 40 anos. Ou seja, trabalho produtivo, período de 20 a 60 anos, que é esse período aqui. É chamado de vida economicamente ativa. Conhecido o valor do custo de vida, a expectativa de vida e a vida economicamente ativa, um ser humano, vamos agora calcular o salário mínimo necessário para o atendimento das suas necessidades básicas, conforme a Declaração Universal de Direitos Humanos e a Constituição Federal, que nós vimos. Então, nós temos o quê? O total do custo de 4.800.000 é o custo de vida, a vida economicamente ativa é 40 anos, logo, o valor do salário mínimo anual será 4.800.000 dividido por 40 anos. Então, seria R$120 mil, é o salário mínimo anual do ser humano. 10 mil por mês. É? 10 mil. 10 mil por mês. Se são 12 meses, dividido por 12 meses, 10 mil é o salário mínimo. O valor do salário mínimo mensal atual é R$880. Significa dizer que hoje quem tem um salário mínimo de R$880 está perdendo, deixando de receber um preço mensal de R$9.120 todos os meses. Essa é a nossa realidade hoje. Tá? E vocês vão dizer, está certo ou está errado? Né? Está certo ou está errado? Essa é a questão. Com certeza, todos estamos inquietos, ansiosos diante da resposta previsível para a seguinte pergunta: em que estado nos encontramos agora? Opulência, riqueza, pobreza ou miséria? Essa avaliação não tem que fazer. Como é que nós estamos vendo? Né? Qual é a nossa real situação? E isso é um incentivo, isso não é uma crítica, é um incentivo para dizer que nós devemos buscar o estado de riqueza. E dentro da nova realidade, né, da sociedade nova, isso é a maneira de fazer. E é o que estamos colocando como um dos pontos prioritários no programa de governo, do novo governo da nova sociedade. Mas com 20 anos a pessoa ainda não está pronta para trabalhar, não, formado, não. Na atual sociedade, não. Na nova, sim. Mas não quer dizer que ele vai, depois de 20 anos, ele para a evolução. Ele se prepara. Com 20 anos, o estado de rigidez do ser humano é suficiente para ele prestar serviço. Só tem uma capacitação suficiente para isso, a partir de 20 anos. Mas a evolução é contínua, não para. Né? Não diga assim, de formação, de escola e tudo. Não, no nosso sistema sim, no novo sistema sim, é possível. Tá? Isso foi estudado também, né? Mas não basta o enquadramento desses estados, importa também conhecer a dimensão, profundidade desse estado. Então, por exemplo, relembremos, estado de pobreza. Sendo a pobreza a condição econômica e financeira do ser humano, que ganha apenas o suficiente necessário para o atendimento com dignidade de suas necessidades básicas, tomando por parâmetro o salário de pobreza adotado pelo sistema, vemos que R$10 mil é suficiente para atender apenas as necessidades básicas de uma só pessoa. E não as dele e de toda a sua família, conforme manda a Constituição Federal. Ou seja, cada pessoa tem que ter o seu ganho, o seu prolabore individual. E não pode ser eu ganho para mim e para minha família, eu ganho para mim e cada um filho. O novo sistema vem mostrar como é que faz isso. Tá? Em sendo assim, adotando 10 mil como sendo salário mínimo, pobreza, a partir desses parâmetros podemos criar, eu chamei uma brincadeira aqui por mímetro, né? Para ser o nosso instrumento de medição da condição de riqueza, pobreza e miséria em que nos encontramos. A utilização e manejo desse instrumento será muito simples. Basta nos comparar a renda individual ou familiar com o salário mínimo de 10 mil, ou seja, obteremos os resultados. Vejamos a seguir. Por exemplo, o enquadramento do estado de riqueza, pobreza e miséria de um indivíduo deve ser feito com base na sua renda individual, deduzidos os encargos a ele incidentes. Nas condições de hoje, esse enquadramento seria feito mais ou menos assim, soma a renda. Se é a renda familiar, soma as rendas familiares, a renda familiar, tá? Para saber o enquadramento do estado da renda somatória das rendas familiares. Então, por exemplo, uma pessoa que ganha, realmente esse slide está desatualizado, é 16 mil, tá? Tem uma família composta de uma esposa, 2 filhos e não estão trabalhando, tá certo? O enquadramento seria assim, ali está 12 mil, 16 mil, mais 16 mil, correto. Se ganha 16 mil, descontou o imposto de renda de 4.400, encargos sociais de 1.440 e mais 161 desconto qualquer, ficou com o salário líquido de 10 mil. A quantidade de membros da família é 4, a renda familiar per capita, portanto, é R$2.500, porque tem uma pessoa que trabalha na família, que seja uma mulher, e os outros 3 membros da família não trabalham. O que é que acontece? Qual é a conclusão disso aí? A conclusão seria,
Conclusão, salário bruto de rico, 12 mil. É a 16, né? Faltou corrigir. Porque não foi saldo, é a 16. Salário líquido de pobre, 10 mil. Renda familiar miserável, 2.500. Ok? Isso é a situação como nós avaliamos. E deu para perceber que a felicidade e a infelicidade existem e são tão maiores ou menores, como maiores ou menores sejam os estados de miséria que nos acometem. Porque se nós estamos no estado de miséria, ou seja, nossas cidades básicas não estão atendidas, a infelicidade está batendo na nossa porta. Esta é uma das razões pelas quais o ecossistema é a favor da distribuição das imensas riquezas que se encontram represadas e totalmente contra a redistribuição das riquezas distribuídas, como é o caso da renda individual. Ou seja, porque a distribuição das riquezas distribuídas não é suficiente para tornar todos ricos, ao contrário, é capaz de tornar todos miseráveis. Ou seja, a riqueza que está distribuída na sociedade hoje, se nós formos fazer uma redistribuição dessa riqueza, ela não é suficiente para tornar todos ricos, mas é suficiente para tornar todos miseráveis. Portanto, o caminho não é da redistribuição das riquezas, mas é da abertura das portas e fazer a distribuição das riquezas que estão represadas. Tá? E hoje não dá para mostrar tudo, lógico. Hoje é só esse primeiro ensaio, né? Mas que nós vamos ter a oportunidade de mostrar como é que faz essas riquezas, onde é que estão. Né? E agora as perguntas. Né? Estou encerrando, gente. Que não podem deixar de ser feitas. Né? Qual a forma que os governos estão adotando para calcular o salário mínimo? Como é que o governo calcula esse salário mínimo de R$ 880? Certamente é em desobediência à Constituição Federal, né? E à Declaração de Direitos Humanos. Os salários mínimos que estão sendo estabelecidos pelos governos não seriam uma condenação da nação a um eterno estado de miséria? Ora, porque se inicia o ano, já estabelece o salário mínimo, que é uma situação de miséria, automaticamente já condenou a priori a sociedade a viver no estado de miséria durante mais um ano. Tá, ok? Isso é uma coisa que nós temos que estar atentos, nós atlantes, não podemos mais ficar deixando essas coisas acontecerem sem a gente raciocinar. A quem os nossos governos estão favorecendo ao condenarem e manter a nação no estado de miséria? Ora, se os governos estão mantendo a sociedade no estado de miséria, quem está sendo beneficiado por isso? Ora, os governos deveriam ser para servir a sociedade, mas o que estão prestando é um desserviço. Eu não quero saber quem são os poderes, não é o caso, estou falando de maneira geral. Se eles estão prestando um desserviço à sociedade e a quem que eles estão servindo? Né? Isso é um questionamento. Porque os nossos governos estão descumprindo os direitos humanos e a Constituição Federal. Porque está lá a Declaração de Direitos Humanos, está na Constituição Federal. Por que eles estão descumprindo? Que governos são esses que violam os direitos humanos, descumprem a Constituição Federal, permitem, ultrapassam as regras do jogo da economia e se comprazem com a sua nação na miséria e na escravidão? Quer dizer, entra ano e sai ano, e a sociedade na miséria e na escravidão, e os governos não fazem nada. Às vezes se sente até feliz e fica dizendo, eu estou entrando no governo, um governo maravilhoso, eu fiz isso, fiz aquilo, não fez nada. Porque se você for analisar, entra ano e sai ano, é como a antiga da perua, de pior a pior. Né? Existem riquezas e dinheiro suficientes para atendimento de todas as cidades básicas da sociedade? Porque eu expliquei para vocês o que são as necessidades básicas, mostrei custo de vida, quanto é que custa para atender as necessidades básicas. Essa pergunta poderia deixar de ser feita. Será que existe riqueza para isso? Né? Será que existe riqueza suficiente para isso? No nosso próximo encontro, nós mostraremos que existe riqueza e dinheiro suficiente para atendimento das necessidades básicas da sociedade e as fontes de todo o dinheiro. No próximo encontro, eu pretendo trazer para vocês e mostrar que existe e mostrar onde é que está tudo isso e também por que isso não está acontecendo na sociedade. O que é que está por trás de tudo isso? Eles podem muito bem saber. Eu não acredito que tantos economistas, tantas pessoas inteligentes no governo não saibam realmente fazer esses cálculos para chegar a esse valor do salário mínimo que é compatível com a necessidade das pessoas, para atendimento das necessidades. Agora, eu acredito que eles sabem, fazem o que é certo. Agora, eles dão os 800 e fica com o restante. E agora, a pergunta está, para onde vai esse restante? Porque eu tenho certeza, não pode, um homem tão inteligente, preparado, não saber calcular o custo de vida do ser humano.
Tem dificuldade em entender como se calcula o custo de vida? Não é fácil, não é simples, né? É, sim. A pergunta que você fez aí foi o seguinte: no meio de tantos economistas, tão bons economistas, matemáticos, eu sou um simples professor, não sou esse balaio todo. Sabe que ele sabe. Certo? Sei fazer as contas, todos vocês sabem fazer as contas, né? E eu digo, a Constituição Federal diz que é para ser assim. A declaração dos Direitos Humanos é para ser dessa maneira. Aí vem, por que não está sendo feito dessa maneira? Ora, nós pagamos aos nossos governos, né? Muito bem. Os nossos políticos que estão ocupando o poder têm os melhores salários, os maiores ganhos do mundo, né? São invejados em ganho por tudo. São pessoas inteligentes, não são pessoas incapazes. E o que é que está por trás disso aí? Né? Por que razão essa situação não se resolve? O que é que está faltando? O que é que precisamos fazer? Uma coisa eu posso dizer a vocês: tudo isso que nós mostramos não é para causar em nenhum de vocês, nenhuma das pessoas que vieram tomar conhecimento disso, qualquer tristeza, qualquer ressentimento, qualquer sentimento de crítica, qualquer sentimento de vingança. Não, não é para isso. Não é assim que a unidade trabalha. O Cristal Olímpico chama, no caso desse, o que é que nós temos que fazer? Nós somos seres humanos, nós somos atlantes, nós temos um poder constituinte dentro de nós estamos delegando esses poderes para a classe política, para os governos, etc. Está no momento de nós recolhermos para nós esse poder. Nós temos que recolher esse poder para nós. Começar a refletir sobre ele. E não estamos transgredindo lei não, porque na própria Constituição está dizendo que nós podemos, tanto pode ser pelo poder constituído, governar um país, como é o atual, como também pode ser governado pelo poder constituinte, quer dizer, pelo povo. Em verdade, Quem está contra, né? nós temos, a lei assegura, certo? Não é proibido a pessoa se reunir, a Constituição assegura que ele pode se reunir pacificamente, que a gente pode ocupar o poder político do país, pedir de volta o poder político, nomear novos governantes. Nós fazemos isso, nós temos poder para fazer isso. Agora, é preciso agir com certa inteligência, com certa habilidade, né? E entendendo as infinitas possibilidades que a nova sociedade nos traz, né? Que nós precisamos nos unir para agir na unidade. Simplesmente atuar na unidade, não na dualidade. Porque na dualidade, como é que faz? Ah, não, isso aqui é de esquerda, aquele lá é de direita. Aí cria uma dualidade, cria uma competição dentro da sociedade, confunde a cabeça de todas as pessoas e nós ficamos sem tomar conhecimento ou sem poder agir para fazer uma coisa tão elementar como essa. Então, esse ponto é uma das formas, essa é uma das formas que se coloca o ser humano em primeiro lugar. Vou dizer mais ou menos para encerrar. Uma criança nasceu, de 0 até 20 anos, ela se prepara, de 20 a 60, ela serve a sociedade, 60 a 80 está aposentada. Mas pode trabalhar. Eu, por exemplo, estou com 66 anos de idade. Eu gostaria de morrer assim, ó, com o pé assim, em atividade, o pé no alto, em atividade, certo? Ou seja, servir a minha sociedade, meu semelhante, até o último momento da minha vida. Porque isso me dá felicidade, né? Prestou serviço e me sinto feliz. Então não é porque eu sou bonzinho, não, é porque eu quero ser feliz, tá? Então, se 4 milhões e 800 é o custo de vida do ser humano, uma criança ao nascer, ela deverá já nascer economicamente independente dos pais. Um governo ético, o que é que ele faria? Nasceu uma criança, o documento de educação dele vai lá no banco oficial do Estado, abre uma conta bancária dele e imediatamente ele começa a receber, a partir do primeiro mês de nascimento, um depósito na sua conta para viver nas necessidades básicas dele. Até ele completar os 20 anos. Quando ele completar os 20 anos, aí existe o emprego dele já esperando. Não é um emprego, é ocupação, né, Nelson? A ocupação, né? Já existe uma ocupação aguardando por ele. Ele, durante a escola estudou as diferenças individuais, as potencialidades, as vocações, e ele já vai
preparado na escola para ocupar aquela função. Ao completar 20 anos já está o trabalho dele esperando, o serviço dele esperando, a ocupação dele está pronta. Ele começa a receber 10 mil. Vamos dizer que ele recebe 5 mil de adiantamento por conta do salário futuro, e quando completar 20 anos, começou o primeiro mês, ele começa a pagar 5 mil que ele recebeu de adiantamento, e fica com 5 para a necessidade básica. Né? Para a necessidade básica. Porque esse custo de vida de 10 mil de salário é 5 mil de consumo. Ele só precisa de 5 mil de consumo. Então, quando ele completar 40 anos, tem pago o que ele recebeu de adiantamento. De 40 a 60, ele começa a receber, ganhar 10 e depositar 5 na poupança previdenciária para ele sacar depois dos 60 anos. Então, é uma contabilidade muito elementar, muito simples. Isso eu estou falando de salário mínimo. Eu não estou falando do máximo. Porque no sistema, vocês vão ter a oportunidade de conhecer todas as propostas, espero que sim, e vocês vão ver que lá nós vamos ter um prolabore que é formado de duas partes. Uma parte que é o mínimo, que é a base, que é esse aqui. E outra parte é a parte variável, que é em função da especialização, da idade, do tempo de serviço, de uma série de fatores. Mas esse aqui é o mínimo que um ser humano tem que ganhar dentro da nova sociedade. Ok? Esse é um dos pontos do programa de governo do novo sistema. Ok? Eu estou para responder as perguntas que vocês quiserem A fazer. gente está sem tempo. Está sem tempo? É, porque a Elzina vai falar. É, né?